Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá para a nossa 57ª live. Olha só, gente! 57ª live. É bom, né? Então, uma boa noite a todos. Bem-vindos e vamos começar a nossa live hoje. Boa noite! Então tá, gente, tô muito feliz, né? Porque eu acho assim, a gente deve estar sempre feliz todos os dias e acordar com aquela disposição e dizer: hoje vai ser um dia maravilhoso e fazer daquele dia maravilhoso realmente, né? Então vamos lá. Eu ainda hoje, tô querendo falar sobre ainda o livro sobre o Atitude Mental Positiva, né, de Napoleão Hill. E hoje a gente vai falar mais sobre mente consciente e mente subconsciente, tá? Então vamos lá para o nosso assunto hoje, né? O meio para influenciar a mente subconsciente. Lembro que quando eu era garoto, meu pai lia em voz alta o livrinho de Emily Coué, Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Então, ele olhou para Napoleão Hill e disse: você apontou em seu livro que se Emily Coué foi bem-sucedido em ajudar indivíduos a evitarem doenças e trazerem doentes de volta à boa saúde por meio da autossugestão consciente, a autossugestão também poderia ser usada para adquirir riqueza ou qualquer outra coisa que pudesse desejar. Enriqueça por meio da autossugestão. Essa foi minha grande descoberta. Era um conceito novo para mim. A seguir, Macau descreveu os princípios. Parecia que ele havia memorizado o livro. Você sabe, autossugestão consciente é a agência de controle pela qual um indivíduo pode alimentar voluntariamente sua mente subconsciente com pensamentos de natureza criativa ou por negligência. Permitir que pensamentos de natureza destrutiva tenham um caminho de acesso ao rico jardim da sua mente. Quando lê em voz alta, 2 vezes ao dia, a declaração por escrito de seu desejo de dinheiro, com emoção e atenção concentrada, e se sente já na posse dele, você comunica o objeto de seu desejo diretamente para a mente subconsciente. Por meio de repetição desse procedimento, você voluntariamente cria hábitos de pensamento favoráveis a seus esforços para transformar o desejo equivalente monetário. Então, gente, a gente tem que ter aquele pensamento sempre positivo e acreditar, né? Ter o hábito de pensar que vai dar certo, que seu esforço vai valer e que você vai conseguir, né? Então, deixe-me dizer novamente, é de máxima importância que ao ler em voz alta a declaração de desejo pelo qual você está se esforçando para desenvolver uma consciência de dinheiro, você leia com emoção e sentimento forte. Então, você tem que desejar realmente, né? Ser sentimento forte, falar, eu vou conseguir aquele valor em dinheiro, né? Então, você vai conseguir. Mas tem que pensar com emoção e sentimento forte. A sua capacidade de aplicar os princípios da autossugestão dependerá em grande medida da capacidade de se concentrar em cima de um determinado desejo, até que este se torne um desejo ardente. Quando cheguei em casa sem fôlego, por ter corrido imediatamente, sentei à mesa da sala e escrevi. Minha meta principal definida é ficar milionário por volta de 1960. Ainda olhando para Napoleão Hill, ele continuou. Você mencionou que uma pessoa deve ser específica quanto à quantidade de dinheiro que quer definir quantidade de dinheiro que quer
e definir uma data. Eu fiz isso. O homem com quem estávamos conversando não era o jovem Bill McCall, que fracassou aos 19 anos de idade. Ele ficou conhecido como Honorável William V. McCall, o homem mais jovem a se tornar membro do parlamento australiano, presidente do conselho de administração da subsidiária Coca-Cola, em Sydney, diretor de 22 empresas familiares, e quanta riqueza, ele ficou milionário. De tão rico quanto alguns dos homens sobre os quais leu no livro, do qual obteve inspiração para explorar o poder de sua mente subconsciente com a sua autopersuasão. Então, gente, a gente precisa de fazer um pedido ardente, né, para conseguir o que a gente quer e definir a quantidade de dinheiro que você quer e definir a data também. E desejar ter concentrar em cima de um determinado desejo até que ele se torne um desejo ardente. Para você conseguir tudo isso, para explorar o poder da sua mente subconsciente. É muito interessante isso, né? Dia após dia, em todos os sentidos, estou ficando cada vez melhor. Então, você também tem que dizer isso para você mesmo, para que realmente as coisas e o seu dia, os seus desejos fiquem cada vez melhor. Observe que usamos autopersuasão como sinônimo de autossugestão consciente, usado por Emily Coe. McCall recordou que, quando era pequeno, seu pai tinha se beneficiado de uma grande descoberta, feita em um livro de sua época. Uma descoberta que cada homem, mulher e criança pode empregar efetivamente quando encontrarem por si mesmo, como Bill McCall e seu pai. Você também pode empregar corretamente o poder da autossugestão consciente. A autossugestão consciente foi revelada por M. Coe porque ele se atreveu a explorar os poderes de sua mente e da mente dos outros. Antes de fazer sua grande descoberta, ele usava a hipnose para curar doenças físicas de seus pacientes. Porém, depois de fazer sua grande descoberta, que na realidade baseava-se em uma simples lei natural, ele abandonou o uso da hipnose. E como ele encontrou essa lei natural? A grande descoberta de Emily Coe foi feita quando ele encontrou a resposta para algumas perguntas que ele havia feito a si mesmo. E qual eram essas perguntas? A pergunta número 1. É a sugestão do médico ou a sugestão da mente do paciente que efetua uma cura? Olha a resposta. Coe provou conclusivamente ser a mente do paciente que inconscientemente ou conscientemente fazia sugestão a que a mente e o corpo reagissem. Então, tudo foi da mente da pessoa, do paciente, né, que fez com que ele se curasse, né? Sem autossugestão inconsciente ou autossugestão consciente, sugestões externas não são eficazes. Então, é realmente da autossugestão do inconsciente e da nossa consciência também. As sugestões externas não são eficazes. Pergunta 2. Se a sugestão do médico estimula a sugestão interna do paciente, por que o paciente não consegue usar sugestões saudáveis e positivas por si mesmo? E por que não consegue abster-se de sugestões negativas prejudiciais? Então, a resposta da segunda pergunta. A resposta à segunda pergunta veio rapidamente. Qualquer pessoa, mesmo uma criança, pode ser ensinada a desenvolver uma atitude mental positiva. O método é repetir afirmações positivas tais como: dia após dia,
Em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Então você tem que repetir para si mesma, dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Ao longo da atitude mental positiva, você verá muitos automotivadores que poderá usar para a sua autopersuasão. E se até agora você não sabe como usar autopersuasão, vai saber antes de concluir esse livro. Quando a porta da morte está prestes a se abrir, mais de 450 mil crianças nascem fora do casamento. Nos Estados Unidos, a cada ano, e mais de 1 milhão de adolescentes entram nas instituições penais por roubo de carros e outros crimes. Essas tragédias pessoais poderiam, em muitos casos, ser evitadas se os pais aprendessem como empregar a sugestão corretamente. E se seus filhos e filhas fossem ensinados a usar a autopersuasão espiritual de forma efetiva. Por meio de uso adequado da sugestão, esses jovens poderiam ser motivados a desenvolver padrões morais invioláveis pela autossugestão consciente e saberiam neutralizar ou repelir as sugestões indesejáveis de seus conhecidos de forma inteligente. Realmente, se a gente usasse esse tipo de persuasão, autopersuasão, para educar adolescentes complicados, né? Os nossos filhos ou filhas, seria excelente, né? Mas é que a gente, na verdade, a gente não tem esse tipo de consciência, né? Para você fazer com que essas crianças sejam ensinadas dessa forma, né? Mas que tal a gente começar agora, né? A fazer com que a gente consiga educar as crianças a usar a autopersuasão espiritual, né? De forma eletiva, para que as crianças desenvolvam uma autossugestão consciente, né? Claro, cada indivíduo responde à autossugestão inconsciente ao longo de toda a sua vida com mais frequência do que a autossugestão consciente. Eu acho que todos nós, né, gente? Acho que tem mais a parte inconsciente do que a consciente, né? E eu acho que a gente acaba se autossugestionando da forma errada, né? Em tais casos, ele responde ao hábito e ao impulso interior do subconsciente, quando um homem com atitude mental positiva é confrontado por um problema pessoal sério. Automotivadores fulguram do subconsciente para o consciente para ajudá-lo. Isso é especialmente verdadeiro em momentos de emergência, especialmente quando a porta da morte está prestes a se abrir. Foi o caso de Ralph Wepner, de Toyomba, Queensland, Austrália, um dos nossos alunos de atitude mental positiva, a ciência do sucesso. Era 1h30 da manhã, em um pequeno quarto de hospital, 2 freiras enfermeiras mantinham vigília ao lado do corpo de Ralph. Às 4h30 daquela tarde, uma chamada de emergência fora feita à sua família a fim de que corresse para o hospital. Quando chegaram, Ralph estava em estado de coma, resultado de um ataque cardíaco grave. A família agora estava no corredor, cada um se preocupando ou rezando à sua própria maneira especial. No quarto com iluminação tênue, 2 freiras enfermeiras trabalhavam ansiosamente, uma em cada pulso, tentando sentir a pulsação. Como Ralph não saíra do coma durante todo esse período de 6 horas e o médico fizera tudo o que podia, este havia saído do quarto. Tinha ido visitar um dos outros seus pacientes do hospital que também estava em estado crítico. Ralph não conseguia se mover, falar ou sentir nada. Todavia, conseguia ouvir as vozes das enfermeiras. Em algumas partes desse período, ele pôde pensar claramente. Ouviu uma freira
afirmara em tom agitado: ele não está respirando. Consegue pegar uma batida? A resposta foi não. Ele ouviu a pergunta e a resposta repetidas vezes. Consegue pegar uma batida agora? Não. Estou bem, pensou, mas devo dizer a elas? Tenho que dizer a elas de alguma forma. Ao mesmo tempo, estava se divertindo ao ver as enfermeiras enganadas daquela forma. Ele pensava: eu estou bem, não vou morrer. Mas como? Como posso dizer a elas? E então lembrou do automotivador que tinha aprendido. Você pode fazer se acreditar que pode. Ele tentou abrir os olhos, mas parecia que quanto mais tentava, mais fracassava. As pálpebras não respondiam ao comando de sua vontade. Tentou mover o braço, a perna, a cabeça, mas não conseguia sentir absolutamente nenhuma reação. Na verdade, não sentia nada. Tentou abrir seus olhos outra vez, e mais outra, até que finalmente ouviu as palavras. Eu vi uma pálpebra tremer. Ele ainda está aí. Não senti medo, diz Ralph, e ainda que foi muito divertido. Periodicamente, uma enfermeira me chamava: você está aí, Sr. Wepner? Você está aí? Eu tentava responder a isso, movendo minha pálpebra para dizer que estava tudo bem. Eu ainda estava ali. Isso continuou por um tempo considerável, até que, por meio de esforço constante, Ralph finalmente foi capaz de abrir um olho. Depois, ambos. Foi aí que o médico dele voltou. Com persistência e habilidade maravilhosas, médicos e enfermeiros trouxeram-no de volta à vida. Olha só que interessante, né, gente? Foi tudo pela mente dele, né? A mente subconsciente, né? E que ele conseguiu mover as pálpebras para mostrar para a enfermeira que ele estava ali, que ele estava vivo, né? Persuasores ocultos. Mas a autossugestão você pode se acreditar que pode, que havia memorizado no curso de atitude mental positiva. A ciência do sucesso ajudou a resgatar Wepner quando ele estava à portas da morte. Os livros que lemos e os pensamentos que temos afetam nossa mente subconsciente, mas também há forças invisíveis com efeitos poderosos semelhantes, embora subliminares, abaixo do reino da consciência. Essas forças invisíveis podem ser de causas físicas conhecidas ou fontes desconhecidas. Antes de discutir o desconhecido, vamos ilustrar como um exemplo de conhecimento comum, desde a publicação de Hidden Persuaders por Vance Packard. A história apareceu pela primeira vez em jornais norte-americanos e mais tarde foi publicada em revistas. Vamos considerar uma reportagem que apareceu em uma destacada revista nacional sobre o tema da propaganda subliminar. A reportagem narra um experimento conduzido em cinema de Nova Jersey, onde as mensagens de publicidade piscaram tão rapidamente na tela que os espectadores não as perceberam conscientemente. Durante um período de 6 semanas, mais de 40 mil pessoas tornaram-se alvo desse teste sem saber, enquanto frequentavam o cinema. Projetadas na tela por um processo especial que as tornavam invisíveis a olho nu, havia 2 mensagens publicitárias relativas a produtos disponíveis no saguão do cinema. Ao final das 6 semanas, os resultados foram tabulados. As vendas de um dos produtos tinham subido mais de 50%, enquanto as vendas do outro produto subiram quase 20%. O inventor do processo explicou que, embora as mensagens fossem invisíveis, ainda assim produziam efeito em muita gente na plateia por causa da capacidade da mente subconsciente de absorver impressões demasiado fugazes para serem registradas conscientemente. Quando essa história apareceu na imprensa, o público ficou horrorizada pela tentativa de canalizar novos hábitos de pensamento, novas decisões de compra e novos processos de pensamento.
Com o uso da sugestão subliminar, as pessoas ficaram com medo, temiam a lavagem cerebral na sua forma mais sutil. Contudo, para nós, é espantoso que ninguém tenha adotado a abordagem da atitude mental positiva. A sugestão subliminar também pode ser empregada para objetivos desejáveis. Todo mundo sabe ser possível usar o poder para o bem ou para o mal, dependendo de como é direcionado. Já que a experiência comprovou o seu intento, não é preciso muita imaginação para ver quais seriam os resultados benéficos para os espectadores caso os seguintes automotivadores piscassem em uma tela de cinema. Deus é sempre um bom Deus, dia após dia, em todos os sentidos. Pela graça de Deus, você está ficando cada vez melhor. Tenha coragem de enfrentar a verdade. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar. Atitude mental positiva. E cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm uma atitude mental positiva. Você pode fazer se acreditar que pode. Gente, eu termino a minha explanação sobre mente consciente e subconsciente com essas frases. Você pode fazer se acreditar que pode. Deus é sempre um bom Deus e dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, você está ficando cada vez melhor. Tenha a coragem de enfrentar a verdade. E o que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar. E cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm uma atitude mental positiva. Tá bom? Então, a explanação de mente consciente e subconsciente foi essa. Eu espero que tenha agradado vocês, né? E vamos falar agora da nossa maravilhosa linha Daikoku, né? Que é uma linha que tem tecnologias patenteadas e exclusivas, né? Que é a OptiTemp, né? Que promove uma melhor distribuição e retenção do calor, cozinhando de maneira uniforme. E também nós temos a Vitalock, né? Que cozinha os alimentos em seu próprio caldo de forma uniforme e conservando os seus nutrientes. Duramic, que é aquele sistema de cobertura com resistência eficiente contra abrasão e arranhões. E nós podemos preparar pratos sem excesso de gordura, utilizar um método de cozimento com pouca água e fogo baixo. E vamos preservar sempre os nutrientes dos alimentos, economia de tempo e de energia. Então, ó, essa é a nossa frigideira e esse anti-aderente, né, que é o Duramic, né, que é de titânio, cerâmica e picos de aço inox, né. E por fora aqui, gente, a gente tem aço inox, aço carbono e aço inox, né. E ela faz realmente uma melhor distribuição do calor, né? Que é o nossa OptiTemp, né? E a Vitalock, que é a melhor distribuição, que cozinha os alimentos no seu próprio caldo de forma uniforme e conservando os nutrientes. Essa tampa aqui, ela é uma tampa de vidro temperada e também permite a visualização do cozimento, né? Ela tem alças, né? E cabos ergonômicos e resistentes ao calor, né? Que permanecem frios ao contato. E também tem, aqui essa parte também, ela não esquenta, né? Ela se mantém fria, tá? Também tem essa parte aqui, ó, que é uma proteção anti-chamas. Que mais, né? Aí, ela tem múltipla cobertura em aço, né? Que é
da panela aqui nessa parte de baixo, aqui, nessa parte aqui de fora, né? Tipo cobertura de aço, porque é pico de aço inox, né? Aço carbono e aço inox. Então, ela é uma base encapsulada, né? Que fala. E vamos passar uma receita, né? Quem quiser maiores informações sobre a nossa linha da iCook, é só você entrar em contato comigo, né? No meu Facebook, Rosi Honda Produtos Eco, no meu Instagram, Rosi Kiyomi, no meu WhatsApp, 16 e no meu canal do YouTube, Rosi Honda, tá? E hoje eu vou passar uma receitinha para vocês que tem no Ina, né? Na parte das linhas da iCook, que é um frango ao molho de soja. É super prático para fazer. Os ingredientes são 2 peitos de frango limpos, sem osso, sem pele nem gordura. 1 colher de gengibre picado. 1 colher de alho picado. E 2 colheres e meia de molho de soja. E suco de uma laranja. Então, é na frigideira grande, você vai pré-aquecer a frigideira grande, de modo que ao despejar uma gota de água, ela borbulhe na superfície como ponto de fervura. Aí sim você vai colocar os peitos de frango na frigideira, sem adicionar óleo, e reduz o fogo para médio ou menos. Cozinhe até selar o frango e esse desgrudar da frigideira. Vire o frango e deixe dourar. Adicione o alho e o gengibre, cozinhando até que o frango esteja pronto. Tire o frango do fogo e leve para a tábua de corte. Aí você corta, né, em pequenos pedaços, né? E na mesma frigideira, em fogo médio, você vai adicionar o molho de soja e o suco de laranja, deixando o molho cozinhar um pouco. E aí, depois que você cortou o frango em tiras, ou em fatias, quer dizer, em fatias, na verdade, né? E joga o molho por cima. Super fácil e fica delicioso. Porque tendo molho de soja, que eu acho que fica uma delícia, com gengibre, então, é tudo de bom, gente. Fica muito bom. Então, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Ah, não esquecendo que nós temos também a live do nosso amigo Rubinho Castilho, né? Às 5 horas da manhã, todos os dias, né? Na página dele, Amigos do Rubinho Castilho, e às 19 horas também. E ele também tem um canal no YouTube chamado Coisas de Vô. Então, o Rubinho Castilho, ele faz as lives dele para fazer a divulgação do trabalho dele e a divulgação do comércio de Paraibuna. E no canal do YouTube, Coisas de Vô, ele também faz divulgação da cidade de Paraibuna e também passa umas receitas bem fáceis de fazer e deliciosas, né? Então, gente, dá uma olhadinha. Se vocês não conseguem acordar às 5 horas da manhã, veja a live dele às 19. Vai olhar o canal do YouTube dele, Coisas de Vô, que são muito interessantes, né? Para você entrar em contato com ele, é 12 99701 6156. 12 99701 6156. Por hoje é só, gente. Era isso que eu tinha que falar. Uma boa noite a todos. Ah, e amanhã avisando que como eu vou ter um treinamento bem às 20 horas, eu não vou fazer a minha live. Mas eu vou gravar, tá? Eu gravo para vocês uma live e depois eu posto, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, Marcelo, Luciana,
Maria de Lourdes, Regiane, Nalva. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? E até quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada.